Sinta a quietude da sua sala, do seu dia. Você já se pegou sorrindo para o mundo, dizendo que está tudo bem, enquanto por dentro sente um cansaço que não é físico, mas da alma. Há uma sensação de que algo grita por dentro, um eco de ansiedade silenciosa, mas você não sabe o que. Muitos de nós, adultos maduros e introspectivos, aprendemos o mantra da luz e da gratidão a todo custo, mas carregamos em segredo o luto invisível de quem enterrou o próprio eu autêntico para se encaixar no que se chama de pessoa desperta. É a dor de se perder ao tentar agradar aos outros. Essa busca incessante por uma perfeição espiritual, essa necessidade de vibrar apenas o positivo, pode ser a maior autossabotagem, a armadilha de uma falsa espiritualidade performática. Existe um preço altíssimo sendo pago por essa neurose silenciosa. Um custo emocional e existencial que o Dr. Gabor Maté nos convida a confrontar. Ele chama de o custo da adaptação. O que seu corpo e sua alma pagam diariamente por tentar ser quem você acha que precisa ser para ser amado ou aceito espiritualmente, anulando sua verdade. Seu corpo começa a gritar o que a alma não suporta, manifestando-se em dores físicas, doenças crônicas ou aquela sensação profunda de estar desconectado da própria essência. A tentativa de pensar positivo e reprimir a sombra, em vez de transmutá-la, gera uma dissonância no seu córtex pré-frontal e sistema límbico, mantendo o cortisol elevado e o trauma no comando da sua frequência. O profundo ensinamento de Cláudio Naranjo, o mestre que integra a razão à alma, nos convida a encarar essa neurose de caráter, esse esforço incessante de ser bom ou ser grato, não como virtude, mas como uma máscara de sobrevivência que sufoca a voz autêntica da alma. Ele nos ensina que o despertar não começa por adicionar uma nova prática, mas por abandonar aquilo que não somos. É necessário coragem para parar de lutar contra o que você sente, para desidentificar-se dessa performatividade. Abandonar a neurose é o primeiro e mais profundo ato de libertação. É realinhar sua energia para o caminho de volta para si mesmo, honrando sua jornada introspectiva. Neste vídeo, vamos juntos desvendar por que certas dores insistem em voltar, como a neurociência espiritual explica essa repressão, e mais importante, como começar a jornada de volta para sua essência, reequilibrando sua energia e atraindo a vida que você realmente merece. É um convite sutil à reflexão interior, guiada pela sabedoria de Cláudio Naranjo e pela visão de mentes como Gabor Maté e Carl Jung. Olhe para o espelho do seu desejo. Você está tentando manifestar uma vida de paz e abundância, mas sente que velhos padrões se repetem infinitamente. O erro fatal não está na sua intenção, pois sua mente deseja prosperidade e cura com toda a força. O erro reside na falta de coerência entre essa intenção mental e a sua frequência vibracional. A neurociência espiritual comprova. Você pode desejar a luz, mas sua memória celular, os traumas não curados e o nível de cortisol no seu sistema límbico vibram a escassez, o desamparo, a dor não processada. Sua mente é o mapa, mas seu corpo e sua vibração são o território. E quando o mapa e o território discordam, o território, a ressonância da sua verdade emocional, sempre vence. O que acontece é a lei da atração invertida. Ao focar excessivamente no resultado futuro, a casa, o relacionamento, a cura completa, você está, sem perceber, fugindo da presença e do trabalho de cura do agora. O foco no que falta gera ansiedade, e essa ansiedade mantém o trauma no comando da sua frequência vibracional. Não é apenas pensar positivo. Cláudio Naranjo, em sua visão profunda, nos ensina que a cura é um realinhamento energético. O que se manifesta não é a frase dita, mas a ressonância da sua verdade emocional. Se sua verdade está bloqueada por feridas invisíveis, você pode até falar sobre o amor, mas vibrará a carência. Para sair desse ciclo, é preciso parar de lutar contra o que você sente e ancorar-se na presença. A neurociência, através de mestres como Antônio Damasio, nos lembra do marcador somático. O corpo é o mensageiro. Ele nos avisa, através de sensações sutis, se o que dizemos que queremos está em ressonância com o que realmente sentimos e vibramos. É hora de fazer o teste de coerência emocional.
Reconheça a intenção. Nomeie o que você deseja manifestar: paz interior, autonomia, relacionamentos saudáveis. Sinta a dissonância. Feche os olhos e sinta no seu corpo a reação ao seu desejo. Há um nó na garganta? Uma contração no estômago? Isso é o seu campo eletromagnético gritando o que a alma não suporta. Reconheça a dor em sua vulnerabilidade verdadeira. Realinhe a ação. Em vez de forçar a intenção, concentre-se em acolher a dor sentida. O maior ato de alinhamento não é mudar o pensamento, mas transmutar a vibração da ferida. A cura exige a construção de novas sinapses, um processo de tempo e repetição consciente. A libertação está em abandonar a ilusão do controle da mente e permitir que sua energia e frequência se realinhem com a sua essência, transformando a dor em força. Qual é o fator silencioso que está sabotando a sua frequência vibracional? Não é o que você faz, mas sim o que você se recusa a sentir. O silêncio na jornada da cura profunda não é a mera ausência de ruído externo. Ele é, muitas vezes, a presença daquilo que foi reprimido, o luto invisível que sua mente tenta calar. Sua alma usa a linguagem do silêncio e dos padrões repetitivos para comunicar o que o ego, em sua rigidez, proibiu que fosse acessado. O que se repete em sua vida é o que você ainda não conseguiu acolher no seu interior. Existe um segredo profundo nessa inversão de expectativas. A verdadeira elevação da frequência não vem da negação do desconforto, mas da capacidade de acolher seu próprio sofrimento. Essa autocompaixão, essa permissão para estar no desconforto, libera ocitocina e cria um porto seguro emocional dentro de você. Esse efeito holding interno é infinitamente mais poderoso para a cura do trauma do que qualquer afirmação forçada ou clichê de autoajuda. É a vulnerabilidade verdadeira que se torna força. Cláudio Naranjo, em sua profunda sabedoria, nos guia para a contemplação. Ele nos ensina que a não-ação é, na verdade, um caminho ativo de reconexão autêntica. É o abandono do fazer incessante do ego para permitir o ser. Desidentificar-se da neurose, ou seja, parar de lutar contra o que você é e permitir o fluxo, é a chave para que as emoções reprimidas, o chumbo da alma, fluam e sejam transmutadas em ouro. A linguagem do silêncio, quando acolhida, desarma as defesas do ego, permitindo que a frequência vibracional da sua verdade essencial se manifeste, guiando-o de volta para a sua fonte interna. Muitos embarcam na jornada de cura com uma urgência silenciosa, um desejo de já estar libertos, de já terem soltado o controle. Contudo, essa própria urgência de soltar o controle para alcançar a libertação é, ironicamente, uma manifestação da ansiedade silenciosa que ainda nos comanda. A maioria falha ao tentar essa ruptura porque espera um salto quântico, uma mágica que desfaz padrões enraizados em anos de experiência e vivência emocional. A libertação verdadeira não é um evento único, mas sim um processo contínuo de desconstrução. O modelo mental que precisamos integrar é o da plasticidade cerebral, como explica Donald Hebb. Neurônios que disparam juntos se conectam. Abandonar velhos padrões de autossabotagem e comportamento disfuncional exige a construção de novas sinapses. Esse é um trabalho que requer tempo, repetição consciente e alinhamento energético, e não pode ser apressado por uma intenção momentânea. A mente pode desejar o novo, mas o corpo e o cérebro precisam de tempo para reescrever as vias neurais do trauma e da sobrevivência. Nessa pressa, caímos na armadilha do seeking sem finding, como cunhou John C. Welwood, a busca espiritual infinita. É a busca incessante por o próximo insight, por uma nova técnica, por um estado de euforia, que se torna uma fuga do trabalho relacional e pessoal concreto. É como se a pessoa estivesse correndo sempre em direção ao horizonte, sem jamais ancorar na presença do agora, onde a verdadeira cura acontece. É preciso parar de buscar a libertação como um destino distante e começar a praticar a não-ação contemplativa, honrando o tempo orgânico da alma para que o pêndulo da ansiedade volte ao seu estado de equilíbrio e coerência vibracional. Olhe com honestidade para a sua busca por tranquilidade interior. Muitos de nós, cansados da dor, anseiam por uma paz inabalável, mas é preciso discernir.
A paz que você alcança é sustentável ou é apenas uma dissociação sutil? A dissociação é um mecanismo de defesa onde a mente se afasta da emoção dolorosa. A paz, que desaparece sob o menor estresse ou desafio, é um sinal claro de que ela é apenas uma fuga e não a verdadeira coerência emocional. O desalinhamento real da sua frequência vibracional não é sentir o medo ou a raiva, mas sim a incapacidade de integrar e honrar essas emoções densas e manter a sua verdade interior diante do caos externo. A natureza nos oferece uma sabedoria profunda sobre essa paciência vibracional. Pense na metamorfose. A lagarta não pensa positivo para se transformar em borboleta. Ela abandona a estrutura que a limitava, entra em um processo orgânico, lento e de profunda desconstrução no casulo. Esse é o processo que a alma exige. O abandono consciente da rigidez do ego. O erro invisível aqui é que a busca constante por insights, euforia espiritual e a sensação de vibração alta pode se tornar uma busca por dopamina, um vício químico que, sem você perceber, bloqueia a sua ação coerente e a manifestação alinhada com a alma. Quando a cura é superficial, a frequência não se eleva, ela se dissocia. A verdadeira paz é a presença consciente no agora, capaz de acolher a sombra e transmutá-la. O que sua alma precisa urgentemente abandonar é a necessidade de validar sua jornada através da ação performática. É a crença de que sua conexão com o divino depende de uma constante atividade externa, de rituais incessantes ou da proclamação pública da sua espiritualidade. A real manifestação não nasce do esforço ansioso do ego para ter que fazer, mas sim da plenitude silenciosa do seu ser. Você é um com a fonte, e sua conexão com o divino não está em falta. Cláudio Naranjo, ao distinguir o ego do self-real, nos ensina que o ego faz e está em constante ansiedade, enquanto o ser é e irradia. O ser não precisa provar nada. O paradoxo é que a real manifestação de saúde, amor e prosperidade começa nesse vazio criador, na quietude, e não na agitação do ter que. A ansiedade do ter que é a neurose que precisa ser abandonada. Para transmutar essa urgência de controlar o futuro e aterrar a energia no agora vibracional, é necessário integrar a presença plena. Em vez de lutar para obter um resultado, o convite é para dissolver a urgência e permitir que a sua energia se reconecte com a fonte interna. O maior poder reside em parar de lutar contra o que você é e permitir o ser. A plenitude precede a manifestação, e o ato de abandonar a performatividade é o primeiro e mais significativo passo para o seu despertar. É preciso ter coragem para confrontar a vitimização espiritual, um erro sutil que impede o despertar. Isso acontece quando a lei da atração, que deveria ser um princípio de empoderamento, é usada para justificar o drama ou a inércia. A narrativa de "minha vibração está baixa" pode se tornar a nova desculpa, o novo conforto para a inércia. O que precisa ser abandonado é justamente o conforto da vítima. Esse padrão terceiriza o poder da escolha consciente para o destino ou para as circunstâncias externas. No entanto, sua alma anseia por voltar a acreditar na própria capacidade de curar-se e de ser o protagonista da sua história. O insight neuroemocional aqui é crucial. O cortisol e o ciclo de feedback negativo atuam na manutenção dessa narrativa de vitimização, mantendo o trauma no comando. Para quebrar esse ciclo, é necessário ativar a ação de autorresponsabilidade. Você pode não ter culpa do trauma que o feriu, mas tem o poder de escolher a cura e o caminho de volta para a sua essência, a partir de agora. O poder está em parar de lutar contra o que você é e permitir o ser. A cura, na visão naranjiana, exige o abandono dos padrões de submissão e a libertação dos laços que eram algemas disfarçadas de afeto. O bloqueio inconsciente mais comum na jornada espiritual é a crença disfuncional de que ser espiritual significa ser imune a emoções densas. Essa tentativa de reprimir o medo, a raiva ou o luto gera uma profunda dissociação entre o coração e a mente. Você tenta vibrar alto, mas seu corpo, que é o mensageiro da alma, continua a gritar o que você não se permite sentir. A sabedoria ancestral, presente na alquimia,
nos ensina uma lição transformadora. Ela não busca eliminar o chumbo, mas sim transmutá-lo em ouro. A coerência emocional não é a ausência de emoções negativas, mas sim a capacidade de integrar e honrar o medo e a raiva, reconhecendo-os como portais para o autoconhecimento, e não como inimigos a serem combatidos. O reconhecimento da dor é a parte fundamental da transformação espiritual e emocional. O segredo para manter a coerência vibracional reside, portanto, na conexão genuína com a sua própria verdade. O ato de acolher sua vulnerabilidade, por mais desconfortável que seja, libera a ocitocina e atua como o motor da sua frequência. Como ensina Cláudio Naranjo, o acolhimento do trauma e da sombra é o caminho para a libertação e para a elevação da sua frequência energética. Você precisa dar espaço para a dor, a dúvida e o medo antes de introduzir qualquer prática de cura. Existe um grande mito que precisa ser confrontado em sua jornada de cura: a ideia de que o ego é o inimigo a ser morto ou destruído. Cláudio Naranjo nos convida a uma visão mais compassiva e profunda. O ego é, na verdade, o mecanismo de sobrevivência ferido que precisa ser compreendido e amado. Ele não é o vilão, mas uma criança interior que, traumatizada, desenvolveu fixações para tentar garantir seu lugar no mundo. A dissonância entre desejo e vibração frequentemente surge quando essa fixação do ego, que a perspectiva enagramática de Don R. Price e Russ Hudson chama de paixão, se torna o filtro que distorce sua percepção da realidade e sabota a manifestação. Você deseja o amor, mas a paixão do ego pela autoanulação ou pela necessidade de agradar vibra ao contrário, atraindo padrões tóxicos. Para começar a desmantelar essa dissonância e realinhar sua energia, é preciso olhar para a sua ação com clareza. Pergunte-se: minha ação está vindo do ego carente, que busca a aprovação, que se sente em falta? Ou ela está vindo da essência desperta, que irradia plenitude, que já se sente digna e em alinhamento? O trabalho de cura exige o abandono dos padrões de submissão do ego, permitindo que a luz da sua essência se manifeste sem a máscara da performatividade. A chave é a compaixão para com o seu ego ferido. Você precisa compreender o trauma que o gerou, acolhê-lo, para então se desidentificar dessa neurose e permitir que a sua verdade autêntica se torne a sua frequência vibracional. O desejo oculto que move a alma para o autoconhecimento e a espiritualidade não é apenas pelo objeto material ou pela experiência externa. A busca não é pelo ter, mas pela sensação de ser digno daquilo que se deseja. O ter manifestado torna-se muitas vezes uma tentativa desesperada de preencher um ser que se sente em falta ou desconectado. Aquele cansaço de tentar manifestar mudanças e ver tudo permanecer igual surge justamente quando ignoramos esse desejo mais profundo de dignidade e autonomia. A progressão lógica da cura exige uma inversão de expectativas radical. É preciso abandonar a lista de desejos como foco principal e começar a manifestar a integridade vibracional. O universo, como inteligência maior, responde ao seu estado de ser e à coerência da sua frequência, e não à sua lista escrita de compras. Você precisa vibrar a integridade antes de atrair aquilo que ela merece. Isso é confirmado pela ciência da psicologia social através do efeito Pigmalião. O verdadeiro catalisador da sua realidade não é a técnica de manifestação, mas sim a crença inconsciente que você tem sobre si mesmo. Se no fundo você vibra a crença de que não é digno de amor ou de paz interior, essa vibração será a força dominante, independente de quantas vezes você escreva um desejo. O maior ato de manifestação é, portanto, vibrar sua essência sem a máscara da espiritualidade performática. O que sua alma te implora para abandonar agora é a urgência do calendário imposto pelo ego. Essa urgência se manifesta na crença limitante de que a manifestação de sua cura, de sua paz ou de seus desejos precisa acontecer no seu tempo estipulado. Quando isso não ocorre, a mente interpreta como um fracasso da sua frequência ou do próprio universo, o que gera ansiedade e abala a fé perdida, como se o divino estivesse em silêncio. É fundamental internalizar o que a metáfora do jardineiro ensina sobre o tempo da alma.
Você não pode apressar o crescimento da semente que foi plantada no seu solo interior. O jardineiro focado cuida da qualidade do solo, a sua frequência vibracional, seu estado de ser, o acolhimento das suas emoções. O florescimento é consequência desse cuidado, não da pressão constante sobre a terra. A cura é um processo orgânico, não mecânico. O modelo mental que nos liberta é o de transmutar a ansiedade em intenção elevada. A energia que você gasta na ansiedade de que isso não está vindo rápido o suficiente pode ser redirecionada para aprofundar a presença e o trabalho interno de reconexão autêntica. A libertação de padrões tóxicos e a atração de relacionamentos saudáveis e de paz dependem de você se alinhar ao ritmo da sua essência, e não ao ritmo frenético do mundo. Chegamos ao ponto de virada desta longa jornada introspectiva. O verdadeiro despertar espiritual não é sobre adicionar uma nova prática, uma nova crença ou um novo ritual à sua lista. É fundamentalmente sobre abandonar a identidade que te sufoca. É a desidentificação da neurose, um convite sutil à reflexão interior que Cláudio Naranjo sempre nos propôs. Você precisa se afastar da máscara que você forjou para sobreviver e que, ironicamente, agora te impede de viver plenamente. A crise que você pode estar sentindo agora, esse momento de deixar ir padrões antigos e confortáveis, mesmo que dolorosos, não deve ser vista como um problema a ser resolvido, mas como uma oportunidade de salto evolutivo. Stanislav Grof nos mostra que a dissolução das velhas estruturas é o portal necessário para a expansão da consciência. Permita que o antigo se dissolva, honrando a dor e o luto por perdas reais em relacionamentos ou padrões que já não te servem mais. A chave final para manter a coerência vibracional e encontrar a paz inabalável é esta. O poder real está em parar de lutar contra o que você é e simplesmente permitir o ser. O maior ato de manifestação não é forçar o resultado, mas vibrar a sua essência autêntica sem a máscara da espiritualidade performática. Se você chegou até aqui, saiba que a luz da sua consciência já está mais forte do que nunca. Continue honrando sua trajetória, pois sua cura é um farol para o universo e para aqueles que também buscam o caminho de volta para casa. Gostaríamos de saber qual insight deste vídeo mais tocou sua alma hoje e como ele ressoa com a sua frequência. Deixe seu comentário e ajude a construir este porto seguro emocional para outros viajantes da alma. Se inscreva e ative o sino para mais jornadas de autoconhecimento profundo. Até a próxima jornada, onde a ciência encontra a alma. E lembre-se, a paz que você busca reside na coerência vibracional de ser quem você realmente é.